Tarde, boa noite. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o canal. Nós vamos falar de máquinas térmicas, tá? Lembra que a gente falou do estudo dos gases, certo? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um cilindro, né, ó. Um cilindro. E aqui dentro eu tenho um êmbolo. Aqui eu tenho um gás, ó, aqui dentro, né? E eu forneço calor. Lembra dos simuladores do FET Colorado que eu mostrei no vídeo da aula passada? O que vai acontecer? O calor vai fazer aumentar a pressão interna do gás e a temperatura aqui dentro. O gás vai querer dilatar e vai empurrar o pistão para cima, né? O pistão vai subir. Então nós vamos ter um novo estado, olha só. No gás, né? O pistão subiu. É isso que acontece com o motor do carro. Tem um pistão, tem uma biela, um virabrequim que gira, né? Mas é essa a ideia, ó. O pistão sobe e desce dentro do carro, comprimindo o ar e explodindo o ar combustível. É um exemplo de máquina térmica. Então o gás se expandiu e a gente teve deslocamento, certo? Ou seja, nós só vamos ter trabalho quando a transformação gasosa ela pode ser isotérmica com a temperatura constante, mas o volume varia, ou é isobárica quando a pressão é constante, ou quando muda todos os ciclos. O que a gente não pode ter é volume constante, ó. Se o volume fosse constante, esse pistão estaria aqui e não aconteceria o trabalho. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Se não teve deslocamento, mesmo tendo força, não tem trabalho. É a força vezes o deslocamento. E no caso, o deslocamento desse gás é o trabalho. Com isso, aconteceu uma das primeiras revoluções industriais, certo? Onde as máquinas passaram a ser substituídas por... os animais passaram a ser substituídos por máquinas, né? Então nós temos dois tipos de máquinas térmicas, tá? Nós temos a máquina térmica que transforma calor em trabalho. São as máquinas térmicas de fonte quente. Eu posso citar exemplos, né? Olha só. Como que é uma máquina térmica de fonte quente, ó? Nós temos uma fonte de calor que é chamada Q1 ou fonte quente. O calor é a energia térmica em trânsito do corpo mais quente para o mais frio. Então a temperatura T1, aqui ó, nós temos uma temperatura 1, né? Ela é bem maior do que essa temperatura da fonte fria aqui, ó, o T2. A temperatura da fonte Q1 é maior do que a temperatura da fonte fria. Por isso que já diz fonte fria. O calor ele vai fluir da fonte mais quente para a fonte mais fria, e no meio do caminho a gente coloca um sistema para pegar e transformar parte desse calor em trabalho. Um exemplo disso é uma máquina a vapor numa termoelétrica. Ela joga o vapor no tubo, o tubo gira umas pás mecânicas que transforma isso aqui em trabalho, energia mecânica e depois em energia elétrica com um dínamo. Isso aqui é um exemplo de uma máquina térmica de fonte quente. Até eu vou passar a colocar um exemplo aqui, ó. Ó, exemplo, ó. Uma fonte de calor, né? Uma fonte de calor fornece 3.000 joules de calor e dissipa 1.000 joules, né? Faltou o joule aqui. 1.000 joules na fonte fria. Qual o valor do trabalho, ó? O trabalho é essa equação aqui, ó, de uma máquina térmica, ó. A quantidade de calor da fonte fria é igual, olha só, não vai ser igual, ó, a fonte dissipada, que parte desse calor aqui foi dissipado para lá, ó. Imagina aqui, ó, 3.000 joules aqui, e ele dissipa aqui, ó, 1.000 joules, é isso que está dizendo no exercício, ó, dissipa 1.000 joules na fonte fria. Quanto que está faltando aqui para dar esses 3.000?
2.000. Já dá para intuir qual vai ser o trabalho, né? Então vou pegar, eu vou substituir até na fórmula, ó, Q1 igual a 3.000 joules, o Q2 1.000 joules. Eu vou pegar e isolar o trabalho, né? Logo aqui é um mais, né? Logo o trabalho, o Q2 passa para o outro lado diminuindo, o Q1 menos o Q2 é o trabalho, ó. O trabalho vai ser igual a 3.000, que dá para fazer bem de cabeça, menos 2.000 joules. 1.000 joules, né? Só deixa eu corrigir aqui. O trabalho foi de 2.000 joules. Certo? Agora vamos imaginar, ó, que ela faz esse ciclo a cada segundo. Ela joga 2.000 joules, ela produz 2.000 joules por segundo. Lembra como a gente calculava a potência? Qual seria a potência dessa máquina térmica, né? Olha só. A potência da máquina térmica seria o trabalho, né, pelo tempo. Ó, o trabalho dividido pelo tempo, ou a variação da energia, né? Se é por segundo, logo eu posso concluir que 2.000 joules dividido por 1 segundo, que é por segundo, nós temos 2.000 watts de potência. Dali veio watts, certo? Já por exemplo, ó, eu vou só focar um pouquinho aqui. E agora eu vou falar do refrigerador, ó. O que retira calor de um ambiente para dissipar em outro são os refrigeradores ou máquinas térmicas frias. A máquina térmica fria, ela vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, olha só. Nós temos a fonte Q1. O calor vai ser jogado para a fonte dissipadora. E o calor vai ser tirado da fonte Q1, Q2, a fonte fria, ó. Fonte de calor, fonte fria. Só que eu vou poder ter, né, que injetar o trabalho, ó. Eu tenho que colocar trabalho para fazer o calor sair da fonte fria para a fonte quente. Vê se isso aqui, ó, exemplos de máquinas assim, né? Aqui eu falei da quente caldeiras, né? Mas refrigerador, o freezer, o compressor fornece o trabalho para tirar o calor da parte mais fria, que é de dentro da geladeira, e dissipar na grade de trás, que é a fonte quente. E quem vai ter que dissipar calor aqui é a fonte quente. A fonte fria, ela é isolada. O mesmo acontece com o ar-condicionado. Tira o calor do ambiente, da sala, e joga na rua. Ok? Refrigeradores. A equação é a mesma. A diferença é que o trabalho ele é negativo. Aqui, ó, vai dar um sinal de menos. Se ele desse menos 2.000 joules, seria um refrigerador. Ok? Uma observaçãozinha que eu queria ainda colocar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma folha aqui. Sobre potência, né, ó. O que é o CV e o HP, né? 746 watts é igual a 1 HP, ó. E 735 watts é igual a 1 CV. Ok? Como que foi realizado esse experimento do HP, certo? Literalmente HP significa horsepower, ó,
horsepower. O que significa o horsepower? Eu vou falar principalmente do horsepower, né? Significa cavalo força, ou CV, cavalo vapor, tá? Na época que construía as primeiras máquinas a vapor, o povo queria saber qual é a potência da minha máquina, quanto de potência ela tem, certo? Quanto que ela rende de potência, a minha máquina térmica? Quantos cavalos tem essa máquina? Vamos supor que aqui estava uma máquina, né, a vapor. Aqui uma máquina térmica, né? Uma máquina a vapor. A primeira pergunta que a pessoa ia fazer: quantos cavalos eu vou substituir com essa máquina? Então, o físico, né, um físico na época, né, ele teve, em homenagem até ao Joule, que é homenagem da energia, ele fez o seguinte experimento, né? Ele pegou, ergueu o peso numas roldanas que foram tracionadas por um cavalo aqui, ó. Aqui tinha um cavalo tracionando, eu não sei desenhar cavalo, certo? Ele ergueu esse peso e esse peso foi ligado numas pás dentro de um recipiente de água. Elas agitaram a água e ele mediu quanto de energia aumentou a temperatura da água, a agitação. Então ele ergueu o peso, depois isso aqui ficou movimentando as pás e ele fez essa conversão de energia, ok? Talvez, eu acho que não é um método muito eficiente de conversão, mas é o método que foi utilizado. Quando ele viu quantas calorias o cavalo conseguia suportar. Então um cavalo equivalente à força deles em Joule deu o chamado HP nas máquinas térmicas.